Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar com vocês no primeiro webinar do ano. A gente tem aí um prazer enorme de estar contribuindo aí um pouquinho com a carreira, com o conhecimento do gerenciamento de projetos. São temas aí que a gente busca trazer para poder compartilhar um pouquinho, né, do que está acontecendo, trocar experiência com vocês. Para mim é um motivo sempre de muita alegria estar podendo fazer esse tipo de evento. A gente vai falar no primeiro webinar do ano sobre um assunto que está em plena discussão, né, já há algum tempo na comunidade de gerenciamento de projetos. A gente vai falar sobre tailoring, né? E eu vejo que talvez seja aí o conceito, né, em si, que de fato conecta tudo que a gente se desenvolve, estuda, aprende, parte de conhecimento mesmo técnico, com a prática. Né? Então, isso passa por cada profissional entender, né, a importância das práticas, né, de fundamentos de projetos, passa pela experiência, porque vai ser exatamente a capacidade de adaptar essas práticas de acordo com o contexto, que é o Taylor. Então, o nosso objetivo aqui hoje vai ser exatamente falar sobre o conceito de tailoring aplicado à gestão de projetos. Então, mais uma vez estou dando boa noite, seja bem-vindo, sejam bem-vindas. Pessoal que está entrando agora, boa noite. Obrigado aí pelas mensagens. Vamos começar o nosso webinar pontualmente para ser justo aí com o nosso horário, tá? Eu vou compartilhar com vocês já a minha tela, né? A gente tem aqui um conteúdo para trocar essa ideia com vocês. E vamos seguir aí, temos um bate-papo previsto, sempre, né, na mesma linha de raciocínio ali, 30, 40 minutos, aí a gente abre um espaço para dúvidas, mas a gente não vai ultrapassar aí 1 hora de webinar para a gente manter aí o nosso padrão, tá? Então fiquem atentos, né? A ideia é sempre realizar um webinar por mês, tá? Em breve eu vou postar no meu perfil do LinkedIn os temas, os primeiros 6 temas do ano, que vai até julho, tá? Para que vocês possam se agendar, travar as agendas aí, participar, contribuir, né? É sempre válido, né? As perguntas que a gente recebe, vocês contribuindo com a experiência de vocês, trazendo, de repente, questões ou pontos de vista sobre como vocês enxergam a aplicação prática do que a gente está discutindo no webinar, no nosso caso aqui de hoje, fala sobre tailoring, né? Porque eu acho que isso enriquece muito o nosso evento, o nosso debate. Então, conto com a participação de vocês e vai ser sempre um prazer recebê-los aqui nesse programa, né? Só para lembrar, alguns anos atrás, eu desenvolvi e criei um programa no LinkedIn chamado In Weekly Posts, aonde semanalmente eu faço posts com insights, né, com a minha experiência, coisas que eu vivo no dia a dia nos clientes, nas aulas, nas palestras, sobre gestão de projetos, estratégia e barra ou empreendedorismo. Então, inicialmente, esse post é feito quinta-feira, 9 horas da manhã, mas atendendo aí alguns pedidos, alguns feedbacks, mensagens, a gente está hoje publicando, fazendo 2 posts por semana, mas quinta-feira sempre vai sair algo inédito. Segunda, terça e quarta, os outros dias são coisas assim, compartilhando algum evento, alguma informação importante, mas a gente sempre dá ênfase às quintas-feiras, 9 horas, a gente compartilhar. Então, esse programa de webinar faz parte desse programa chamado In Weekly Posts, que no nosso caso aqui vai ser um webinar mensal. Tá certo? Então, pessoal, dando início aí à nossa apresentação, bom, vamos falar de tailoring, né? E quando fala de tailoring hoje, né, a gente está exatamente pensando na capacidade e entender formas de adaptar, né, todas essas práticas de uma maneira estratégica para que a gente potencialize positivamente a capacidade de ir até o resultado e entregá-lo, de fato, numa perspectiva de gestão de projetos. Então, isso é um detalhe interessante, porque, né, pensando nos profissionais que se certificam,
os que fazem o MBA, né, se tornam especialistas no assunto, né? Então, você passa ali um determinado tempo estudando, entendendo, discutindo, pegando a experiência do instrutor, dos professores na sua formação, nas suas atividades, para que a gente, quando chegue efetivamente na hora de colocar em prática, a gente possa fazer isso de uma maneira mais assertiva possível. Isso, naturalmente, precisa de experiência, de prática, de quilômetros rodados, né? Você não aprende a fazer tailoring da noite para o dia, mas uma coisa que, né, eu lembro quando eu comecei a estudar gerenciamento de projetos, há 22 anos atrás, que eu fazia muito laboratório, né? O mundo, na época, era muito mais estático, muito mais preditivo do que é hoje, né? E eu lembro que, à medida que eu ia estudando e aprendendo o próprio PMBOK, né, nas versões lá, entre a terceira e a quarta edição, na época, né, eu estudava, por exemplo, vou estudar aqui iniciação e termo de abertura. Poxa, aí os projetos que, na ocasião, o meu gerente e o meu diretor, né, apostaram as fichas em mim, deram a oportunidade de eu gerenciar grandes projetos na empresa que eu trabalhava na época. Falaram, não, Carlos, aplica, porque isso é importante para a gente, eles viam um valor nisso. Então, foi um grande laboratório, eu entender. Aí aplicava uma coisa, às vezes dava certo, às vezes, pô, não deu certo agora, mas da segunda vez vai dar, aí da segunda vez você faz de maneira mais efetiva, da terceira mais efetiva, até que você desenvolve efetivamente a capacidade de enxergar como que aquilo se aplica na prática, né? Então, você tem que aplicar recorrentemente. E, naturalmente, interagindo também com profissionais com mais experiência ou pares, você tem mais cérebros, mais pessoas, né, pensando em formas de fazer, né, essa adaptação dentro do contexto. Então, a ideia aqui hoje é falar sobre tailoring na gestão de projetos, tá? Vamos aqui entender o seguinte, gente. Eu sempre gosto, né, nos meus livros, nas minhas palestras, eu sempre gosto de entender o conceito antes da gente ir para a aplicação prática daquilo ali. Porque é um ponto de partida, né? Eu defendo muito, né? Quem já assistiu os podcasts que eu participei, entrevistas que eu já dei para sites, para revistas, né? Eu falo muito isso, gente. Fundamentos de projetos é o melhor ponto de partida para qualquer profissional e, consequentemente, para as organizações. Então, lembre-se disso, né? Quando eu falo, né, o conceito de tailoring, a gente tem que pensar o seguinte: olha, eu tenho aqui um compilado de melhores práticas, práticas que são recomendadas, ou até mesmo métodos estruturados de gestão de projetos. Aí pensa nas metodologias de mercado, né? E aí, ao aplicar isso na minha organização, eu preciso trazer isso e criar a minha sistemática, a minha abordagem, o meu método, a forma com que eu vou tratar os projetos dentro do meu contexto. Por quê? Porque o que funciona numa empresa A não necessariamente vai funcionar na empresa B. Percebe? Grande parte você pode aproveitar, grande parte você pode descartar, mas ainda assim, para cada organização, será necessário fazer algum tipo de adaptação. Então, quando a gente fala do conceito de tailoring, a gente vai pensar em adaptação inteligente. Eu gosto desse termo de inteligente porque é criar consciência que você não vai fazer isso de qualquer maneira. Não é do seu jeito, da forma que você acha melhor. E sim de uma forma personalizada dentro do que a cultura organizacional consegue absorver na dosagem adequada. Veja, não é uma coisa simples para fazer. O segundo ponto é lembrar que o mundo hoje, né, as empresas, o mundo corporativo, ele está cada vez mais dinâmico. Então, quanto menos estático os teus processos forem, melhor vai ser para lidar com esse dinamismo. E aí a gente pensa na flexibilidade. Eu lembro, pessoal, os primeiros planos de projetos que eu tive a oportunidade de trabalhar eram documentos assim, Word, de 30 páginas. Parecia um livro, 35 páginas. Muita informação. Hoje em dia, assim, gente, a gente tem hoje muito mais formas de fazer isso de maneira simplificada, usando tecnologia e mais flexível. Por quê? O conceito de plano de projeto hoje é muito diferente do que era 20 anos atrás. Eu costumo dizer que hoje em dia, né, quando a gente está gravando aqui em 2026, né, esse webinar,
manter o plano atualizado, um plano de projeto, dá muito mais trabalho do que fazer o plano em si. Por quê? É muito dinamismo, mudança, velocidade, impacto de fatores externos. Então, o tailoring, a partir do momento que você adapta, você precisa entender a importância do dinamismo e da flexibilidade. E, por fim, o foco no valor. Né? No webinar que nós gravamos em novembro, né? Aliás, perdão, em dezembro, aonde nós falamos da atualização, onde eu falei da atualização do PMBOK, oitava edição, que o PMI lançou em outubro de 2025, né? Eu falei um pouquinho sobre essa questão de valor, né? Então, o valor hoje, né? A gente faz parte da evolução, tem ferramentas, tem técnicas que nos ajudam muito a falar e entender o que é valor numa perspectiva organizacional, olhando as partes interessadas de alto poder e influência, o cliente final da sua empresa, né? O cliente interno, porque valor é muito subjetivo, né? E a versão atual do PMBOK, do guia PMBOK, é muito tem uma abordagem muito interessante para a gente entender o que é valor, uma perspectiva mais técnica, né? E no webinar que nós gravamos em novembro, nós falamos de PMO, VMO e Transformation Office, que também são abordagens, né, conceitos que também dão muita ênfase ao valor. Então, sintetizando, essa questão do tailoring passa pela adaptação das práticas de acordo com o contexto. Essa capacidade a gente chama de tailoring e precisamos levar em consideração esses elementos ao fazer isso. Bom, por que conhecer e compreender, né, o conceito de tailoring é fundamental para qualquer profissional de projetos, né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, pessoal, que quando a gente se especializa em gerenciamento de projetos ou se desenvolve nesse tipo de conhecimento, eu penso sempre num Y, né? Não vou falar carreira em Y, porque é um termo muito ligado à área de recursos humanos, para plano de carreira, cargo, salário, aquela coisa toda. Mas pensa no Y no seguinte sentido. Olha, eu sou um profissional, um analista de sistemas, uma advogada, uma engenheira, uma professora de educação física, um químico, um microempreendedor, trabalho com entretenimento, faço montagem de evento, o que for. E eu tomei a decisão de me desenvolver em gerenciamento de projetos para que essas habilidades somem e aumentem minha capacidade de fazer melhor o que eu já faço. Esse é o caminho. E tem os profissionais que optam por se especializar, se tornar experts e fazer uma carreira toda voltada para o gerenciamento de projetos, como é o meu caso, a minha carreira, a minha especialização. Então, nota, são caminhos diferentes, mas o que tem em comum para esses dois profissionais? Naturalmente, né, pessoas que são envolvidas em implementação de PMOs, adequação de práticas, desenvolvimento de metodologias, adequação, né, tem aí uma necessidade fundamental para entender e aplicar o Taylor, porque isso é a essência do trabalho que a gente faz. Até quando você vai contratar uma ferramenta tecnológica de software, você tem que pensar no tailoring, porque assim, gente, não tem ferramenta que vai vir pronta para os seus processos. A minha formação é da área de tecnologia, como alguns de vocês sabem, e desde a época que eu trabalhava com sistema, com software, né, implementei sistemas em grandes empresas, gerenciei projetos de grandes sistemas de ERPs dentro de empresas grandes, gente, sempre foi assim. Não existe nenhum sistema pronto, 100%, sem precisar de nenhuma customização para a tua necessidade ou para os teus processos. O gerenciamento de projetos é na mesma linha. Não vai ter uma bala de prata única que vai servir para o teu projeto, todos os teus projetos, e vai vir prontinho para você. Tudo precisa de customização e adaptação. Percebe? A gente, num outro tema, pode até abordar, fazer um webinar só sobre metodologia de gerenciamento de projeto. Tem umas coisas bem legais para falar. Mas, voltando para cá. Então, isso, né? Você vai contratar um software ali, um MS Project, um Gira, um Trello, um ClickUp, um Monday, ou Excel que seja, você tem que pensar no tema. Porque tudo vai ter que ser adaptado dentro do teu contexto. Então, a primeira coisa, é fundamental para você lidar com a diversidade de projetos, né? No webinar de PMO eu falei sobre isso. Acho que vale a pena quem não assistiu procurar no perfil ou no canal do YouTube, que eu falo muito sobre isso. Como é que a cultura dos PMOs vem sofrendo modificação e evolução ao longo desses anos.
Porque, assim, em algum momento dessa história, havia uma crença que você poderia ter um método único que ia servir para toda empresa e todos os seus projetos. Então, isso era uma coisa interessante para a ocasião, mas começou a ver o seguinte: você vai implementar ali um método numa empresa inteira que tem várias áreas. Aí vai o cara de engenharia e fala: isso aqui é legal, me atendeu aqui, mas esse ponto aqui eu não uso. Aí vem o cara de tecnologia, pô, esse negócio aqui não funciona aqui na minha área, não. Por quê? Porque na minha área aqui é diferente, né? Eu tenho outras características. Então, na verdade, nunca existiu um método que poderia ser aplicado por área comercial, por marketing, para tecnologia, para engenharia. Na verdade, você teria que ter métodos que, de acordo com a especificidade da natureza do projeto, pudesse avançar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, dentro do contexto. Isso sempre foi assim. Só que hoje a gente tem propriedade, né, e autoridade para falar sobre isso. Quem é especialista. Mas há 25 anos atrás a gente não tinha. Percebe? Então, essa diversidade de tipos de projeto, vai pegar um projeto mais estático ali, fazer uma obra, ou vai lidar com um projeto de inovação que é extremamente incerto, a capacidade dessas práticas elas têm que ser adaptadas dentro desse contexto, dessa característica. O segundo ponto é maximizar a eficiência. Gente, gerenciamento de projetos, tá? É meio, não é fim. Então, para o executivo ou uma executiva que vai te cobrar o resultado, faz a mínima diferença o que você está usando. Salve-se quando você tem ali um diretor, um presidente que tem conhecimento ali de práticas como o PMI, preconizadas pelo PMI, próprio MBOK, entende ali, e aí ele vai até usar uma linguagem mais técnica com você. Mas ele precisa do resultado. Então, cabe, né, a nós profissionais que praticamos e aplicamos o tailoring, tornar a forma com que as equipes aplicam essas práticas de uma maneira mais eficiente, tá? Um desempenho melhor. E o terceiro ponto que está ligado, né, à questão comportamental é a liderança, que na minha leitura, né, talvez seja uma das habilidades comportamentais, se não a mais importante, mas uma das mais valorizadas pela empresa. Por quê? Porque esse profissional ele precisa, claro, dominar tecnicamente o gerenciamento de projetos, conhecer abordagens, os guias, né, as melhores práticas, o próprio PMBOK, né, métodos de mercado, poxa, como o Prince 2, uma abordagem ágil como o Scrum, ferramentas como o Kanban, o próprio Safe, né, da Scale Agile. Então, assim, gente, ter esse conhecimento, esse leque de conhecimento de processo, ferramenta, técnica, frameworks, para que ele possa olhar aquilo ali e entender, não, isso aqui, para esse caso aqui, para esse contexto, para esse tipo de negócio, se adequa e se adapta melhor, tá? Claro, e liderar as pessoas mostrando o valor que aquilo ali tem. No meu primeiro livro, eu me lembro que uma das coisas, num capítulo que eu falo sobre práticas de projetos, eu falo muito essa questão. Eu dou um exemplo muito simples de você fazer uma equipe entender a importância de um cronograma, que é algo super simples, que vai te ajudar a gerenciar a atividade, que tem início, meio e fim, e por aí vai. Então, um profissional, se ele não entender o valor, não vai adiantar de nada. Então, uma coisa assim, você vai chegar para o pessoal, a equipe de projeto. A partir de segunda-feira, todos vão ter que apontar horas, fazer um time sheet. Aí todo mundo, poxa, o Carlos está trazendo mais coisa para eu fazer além do que eu já faço. Mas a partir do momento que esses profissionais entendem que aquele apontamento de horas, aquele acompanhamento de atividade, de escopo, está contribuindo para uma gestão muito maior, que está construindo resultado, isso muda a perspectiva, porque vai trazer o senso de responsabilidade, de comprometimento com o processo. Então, profissionais que são envolvidos na customização, na implantação e na sustentação de práticas, eles precisam liderar esse entendimento, né, entre principalmente as equipes, porque são as equipes que vão ajudar a aplicar e chegar até o resultado. Então, eu digo que isso é um diferencial competitivo para as organizações. As culturas hoje de gerenciamento de projetos que conseguem se desenvolver, elas trazem vantagem competitiva simplesmente pela capacidade de implementar e fazer coisas. Implementar uma estratégia, ou seja, olhar para a tua estratégia, saber o que tem que ser feito, fazer e entregar. Se reinventar, se ajustar com o mercado, pegar uma tendência, criar um novo produto, um serviço, tudo passa
pela transformação. Tá certo? Bom, seguindo aqui, eu trouxe, né, um ponto que o próprio PMBOK, como eu falei para vocês, lançado no final de 2025 pelo PMI, traz um pouquinho em relação ao tailoring. Então, eu costumo dizer que se um padrão como o PMBOK começa a evoluir o tema, ele ajuda os profissionais de uma maneira mais prática a compreender, né, o valor daquilo ali, a forma que você vai fazer de uma maneira prática. Porque às vezes, pessoal, né, você pode ler algum tipo de ferramenta técnica ou processo e por aquilo não fazer parte do seu dia a dia, você não vai conseguir ver aquele negócio sendo aplicado, porque está longe da sua realidade. Então, quando você passa a detalhar ainda mais o conhecimento do conceito, dando exemplos, né, isso ajuda muito o profissional a se conectar com aquilo ali funcionando no dia a dia de uma organização. E eu acho que essa última versão do PMBOK foi uma coisa bem bacana, muito positiva, que foi faz parte da estrutura do guia, que tem aí processos com foco maior em valor e flexibilidade adaptativa. A gente tem mais ali uma conexão mais clara com a prática. A gente também tem uma questão assim de integração mais holística, no sentido de você olhar para um princípio, por exemplo, que é uma coisa extremamente subjetiva, olhar para domínios de desempenho. Então, lembrando, assiste o último webinar que nós fizemos para entender o que é domínio de desempenho. E os processos que são adaptáveis. Então, você sai de uma visão muito mais ali princípio, visa direcionar o comportamento das pessoas, até para uma questão mais prática. Então, eu acho que isso também foi um ganho bem bacana que o PMBOK, oitava edição, trouxe. Há uma clara, né, visão sobre tendências e a sustentabilidade, gente. Veio para ficar e com mais força ainda, cada vez mais, ser incorporado no gerenciamento de projetos. Como a tecnologia também passou por isso alguns anos atrás. O uso de tecnologia hoje é uma coisa mandatória, né? Eu até fazendo uma reunião com um cliente essa semana, a gente estava falando um pouquinho sobre isso. Você vai pegar, por exemplo, obra, engenharia. Aí você vai fazer um cronograma de 3.000 linhas de atividade. Se você vai gerenciar isso com post-it ou com papel e lápis, vai ficar uma coisa meio complicada. Então, a gente tem os softwares, as ferramentas de cronograma tecnológicas para nos ajudar a aplicar a prática. A ferramenta também é um meio. Então, o que a tecnologia passou, conceitos como a própria sustentabilidade também está passando e vai ficar cada vez mais no nosso DNA. Então, hoje, né, o que é muito discutido, né, sobre, por exemplo, inteligência artificial, foi um tema que vem sido batido ali muito 23, 24, 25 no gerenciamento de projetos, né, também é uma prova de que essa integração aí de tecnologia está sendo aprimorada e o uso de IA vai potencializar ainda mais a produtividade e trazer ganhos para o gerente de projetos, para uma equipe de projeto, para um planejamento, para uma análise de riscos, de acordo com o resultado. Então, quando você hoje vai implementar uma metodologia, né, você, por exemplo, vai aplicar processos de gerenciamento de riscos numa visão mais preditiva, vai te exigir uma cultura. Talvez dos domínios de desempenho, risco seja o domínio de cunho mais estratégico que tenha, não sendo tão técnico, como escopo, prazo, custo, por exemplo, financeiro. Então, você hoje com uma IA, você consegue ter excelentes pontos de partida para aplicar uma análise quali ou uma análise quantitativa de risco dentro de um projeto, seja qual for. Funciona muito bem. Tá certo? Bem, e por fim, essa questão da clareza que o próprio MBOK mostra sobre a personalização, né? Então, você escolher ali, você tem ali uma série de ferramentas e técnicas, processos, que são preparados para qualquer tamanho, complexidade ou cultura organizacional. Então, você ter a tua capacidade de olhar e personalizar, gente, isso aí é um ganho incrível que a gente tem, né? E algo que eu falo bastante, pessoal, é muito sobre ferramentas e técnicas. Particularmente, eu tenho falado isso já há alguns anos, que eu hoje, 2026, eu acho que a gente tem, na minha opinião, muito mais ferramenta e técnica do que a gente precisa. Cabe a nós profissionais, né, usarmos as mais simples e mais objetivas que vão proporcionar resultado e capacidade
de potencializar a jornada do projeto, né, a execução até o final. Muito bem. Eu vou trazer para vocês agora, tá, 2 exemplos práticos para a gente vislumbrar o conceito de tailoring acontecendo, tá? Então, o primeiro exemplo prático, né, eu estou trazendo aqui, né, um projeto de software ágil em uma startup, tá? Então, esse é o nosso cenário. Carlos, por que você botou software ágil? Tem software lento? Não, eu estou querendo dizer aqui o seguinte: a partir do momento que eu coloco o software ágil, eu estou automaticamente me remetendo a uma abordagem adaptativa. Porque aqui eu preciso aplicar a agilidade, tá? Mas lembrando, coincidência, eu também falei isso numa reunião com um cliente essa semana, esses assuntos. Hoje você pode pegar um software e gerenciar com modelo preditivo, não tem problema nenhum. Aonde que está dizendo que não pode? Você vai pegar um cara metódico assim que nem eu. Ah, eu vou especificar um software aqui para uma empresa que eu contratei para fazer meu software. Cara, se você especificar tudo bonitinho na vírgula, a conexão do requisito, e aqui, e o módulo e tal, e entregar isso para uma empresa fazer, você pode gerenciar um software com uma abordagem preditiva. Não tem problema nenhum. Tá certo? Voltando. Então, eu estou dando um exemplo, um projeto de software ágil. Então, a gente está falando de agilidade em uma startup. Então, geralmente, essa abordagem ágil, né, o que o tailoring, a capacidade de adaptar, tem que pensar? Bom, eu vou trabalhar com entregas periódicas, curtas, ciclos curtos. Preciso de comunicação rápida e eficiente entre as equipes e vou desenvolver a minha capacidade de enxergar o valor pelos incrementos que eu faço. Então, o meu processo tem que pensar nisso. Segundo ponto, se eu estou usando o conceito de ágil, eu tenho que eliminar o peso de controle, de detalhamento de plano, que muitas vezes, nesse cenário de ágil, né, você vai descartar algumas coisas em termos de planejamento detalhado e controle. Então, é uma documentação básica, é uma documentação simples e objetiva para acelerar o tempo de transitar o produto para uma operação, para uma rotina. Aqui, por exemplo, você pode aplicar um conceito muito interessante que é o produto mínimo viável, o MVP. Então, você sabe o que tem que ser feito para ter um MVP e depois você vai incrementando a melhoria já com o produto em pleno funcionamento ali com o básico que ele precisa. Então, essas características te ajudam a entender. Por fim, né, uma equipe ágil, que a própria agilidade preconiza, né, assim, gente, a gente está falando de equipes que precisam colaborar, se comunicar, explorar o melhor da capacidade técnica de cada um no contexto. Então, para isso, você precisa botar o time muito bem alinhado na mesma página. Então, você entra aí, né, o uso de plataformas digitais para fazer, né, toda essa organização de informação, a aplicação de técnicas como as daily meetings, que o Scrum, ou Scrum, como alguns chamam, preconiza bastante, reuniões diárias, foco no que está acontecendo, 10 a 15 minutos, com toda a equipe, para todo mundo entender o que está acontecendo, eliminar gargalo e ter o feedback contínuo. Então, num projeto deste tipo de característica, o tailoring seria olhar o que as abordagens ágeis têm e você customizar, né, o teu método em si, dentro desse contexto. Então, essas características, pessoal, vai ajudar você a entender para que você possa pensar nas práticas. Então, por exemplo, num cenário desse aqui, você não pode pensar, por exemplo, em fazer um cronograma super detalhado na vírgula. Atividade de um dia, 3.000 linhas de atividade. Por quê? Porque senão você vai passar do ponto de planejamento, ou seja, você vai gastar mais tempo planejando e produzindo informação do que fazendo o projeto em si. Aqui você está focando muito no básico para fazer o projeto andar. Percebem? É assim que a gente começa a entender o tailor. Olhar as características do teu cenário e adaptar. Agora, nós vamos passar para o segundo exemplo, tá certo? Um ponto importante, gente, perdão.
Uma coisa que eu gosto de falar tanto em abordagem adaptativa quanto em abordagem ágil, tá? Lembra o seguinte: velocidade e controle caminham em direções opostas, tá? Ou seja, quanto maior for o seu controle, menor será a sua velocidade. Quanto menos controle você tiver, maior será a sua velocidade. Tá certo? Então, a abordagem adaptativa responde muito mais para projeto que é muito incerto, flexível, dinâmico e precisa responder com uma velocidade maior ao mercado. Tá certo? Bem, agora nós vamos para o segundo exemplo, uma construção civil de grande porte. Obra, infraestrutura, engenharia. Bom, geralmente esse tipo de projeto, dado a complexidade técnica, a complexidade de gerenciamento, ele vai te exigir uma governança muito rigorosa. Então, aplicação de muito controle, processo estruturado, né, uma gestão de riscos detalhada pelo que está em jogo, o investimento ali e por aí vai, tá? Vai te exigir um volume muito grande de documentação, principalmente especificação técnica, os projetos de engenharia, um projeto civil, um projeto eletromecânico, um projeto elétrico, um projeto estrutural, uma planta, o que for que vai parametrizar a obra. Então, você cria os projetos de engenharia para depois você ir mobilizar, né, ali a tua equipe, o canteiro de obras e tocar a obra de acordo com os projetos básicos de engenharia. Tá certo? Então, vai precisar usar muita informação, muita documentação. O terceiro, como geralmente em projetos deste tipo, tá? Aonde você vai ter uma clara necessidade de integrar diversas partes interessadas, cadeia de fornecedor, poxa, empreiteiras, fornecedores envolvidos, o executivo que está patrocinando, um diretor, pessoas que têm interesse na obra. Então, isso vai te exigir também uma coordenação complexa para integrar tudo isso. Órgãos que vão emitir licença, né? Subcontratados, enfim. Aqui você tem uma complexidade muito grande. E, por fim, né? Para você colocar a tua capacidade de gerenciar tudo isso, pessoal, você vai precisar de um bom cronograma no nível detalhado. Um planejamento detalhado de atividade, de marcos críticos para o projeto e, claro, dependência nessas fases que somadas vão representar o produto final. Então, pessoal, nesse tipo de exemplo, você vai ter que pesar no planejamento. Uma abordagem preditiva, ela responde muito bem a essa necessidade. Por quê? Porque ela é uma abordagem que é orientada a planejamento e controle. Percebe? Então, nota, é um outro caso. Aí pode vir a perguntinha, né? Antes da gente seguir. Carlos, e se eu estou eu estou num PMO que eu tenho que desenvolver um método que vai servir para a empresa inteira? Então, na minha empresa, eu vou ter software ágil, eu vou ter obra, vou ter um monte de coisa. Gente, eu acho que isso é um dilema e um desafio para os PMOs da atualidade. Eu estou falando de escritório de projetos, tá, gente? Eu não vou entrar aqui se for VMO ou Transformation Office, que aí é um outro viés. Mas eu diria que hoje um PMO que atenda a diversidade de projetos de uma organização, ele precisa desenvolver no seu método aquilo que é comum a todos os projetos de prática e informação e deixar que cada área avance de acordo com a sua especificidade. É a melhor forma que eu vejo de estar fazendo isso. Tá certo? Bem, então, como que podemos aplicar o tailoring em nossos projetos? Então, avaliar o contexto. Então, dei 2 exemplos para vocês, onde a gente entende as características, né, de uma equipe, de um escopo, o grau de incerteza dele, né, a cultura organizacional, o que influencia ela como um fator externo, um fator interno, né, o que a empresa tem de processos já estruturados, para você entender esse contexto. Depois, a gente vai selecionar os nossos recursos. Vai olhar para as melhores práticas, para os métodos de mercado e vai escolher ali processos, ferramentas e técnicas, né? Que o próprio PMBOK preconiza algumas, cita, menciona, né, diversas ferramentas e técnicas, modelos, frameworks,
né, com artefatos, aquela coisa toda, que pode ser aplicada dentro do seu contexto. E aí, com isso, a gente vai adaptar, né? Começando pela comunicação. Então, eu particularmente, Carlos, gente, tem várias formas de fazer isso, mas a que eu gosto muito de trabalhar é usar o visual, o recurso visual. Fazer um fluxograma ali de um processo que vai ter o que é feito, qual é a entrada, qual é a ferramenta técnica, qual é a saída, né? Qual é a governança, quais são os rituais de gestão que vai sustentar toda a iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento do teu projeto. E, claro, a tua métrica de desempenho. Vai medir só prazo, vai medir custo, é um contrato, a gente vai medir só por análise de valor agregado, quero usar métrica ágil, quero fazer NPS, quero medir ali pontos que são entregues numa sprint ágil. Então, assim, gente, é você entender esses mecanismos para saber como que vai te servir e te orientar. Então, uma coisa que eu falo muito, por exemplo, você está numa relação cliente-fornecedor. Então, você tem um contrato. Então, às vezes, o teu próprio contrato vai te exigir você ter um planejamento preditivo, você querendo ser ágil ou não. Sabe por quê? Porque para você ser medido, aferido a entrega e poder emitir a tua nota fiscal como fornecedor, você vai ter que ter um monte de controle ali para comprovar e evidenciar que o que você fez está condizente com o que você está cobrando para o seu cliente. Então, é mais um contexto que a gente tem aí para refletir sobre isso, tá? E por fim, né, como um bom método, aí isso é comum em qualquer abordagem que você aplique, um híbrido, adaptativo, preditivo, o que for, né, é você estar continuamente revisando o resultado, pegando feedback com as partes interessadas, principalmente de quem está em cima, né, para que você possa calibrar a sua adaptação. Então, gente, entenda o seguinte: qualquer processo que seja novo, ele não vai ser perfeito de primeira. Você vai ter que executar ele pelo menos umas 10 vezes aí para você entender e saber efetivamente o que precisa ser feito para ele surtir o efeito pelo qual ele existe. Eu falo muito isso no livro meu último livro aí lançado, sobre gestão estratégica. Você precisa rodar, entender e calibrar, porque não vai vir perfeito de primeira. E aí é algo que a gente continuamente está vendo. Então, por exemplo, hoje um PMO que já tem ali 10 anos de existência, ele tem lá o método que ele sustenta. Então, com a própria evolução, crescimento e popularidade da inteligência artificial, já dá uma série de oportunidades de melhoria no método que ele tem. Então, incorporar IA faz parte de uma adaptação contínua aí previsto para qualquer método hoje que uma empresa aplique, perdão. Tá certo? Bom, então, sintetizando aqui, pessoal, a gente já está se aproximando do final. O tailoring hoje é a chave para a gente conseguir entregar o que hoje, né, é discutido e entendido como o valor real. Tá? Então, ter uma liderança preparada ali é importante. Então, naturalmente, quem está à frente de um processo desse precisa saber interagir muito com a camada decisora, o nível executivo, com os níveis técnicos operacionais, para que você possa mostrar realmente o valor do que aquela prática que está sendo em questão, está sendo adaptada, vai servir à organização. E aí você vai buscar o quê? O equilíbrio. Né? Por quê? Porque se você, de repente, vai passar do ponto, pode ser que a sua cultura não consiga aguentar, porque ela não está preparada para aquilo. Eu dou sempre um exemplo quando eu ministro palestras e aulas de gerenciamento de riscos em projetos. Eu falo assim: como é que você quer implementar uma metodologia completa de gerenciamento de riscos se você não está fazendo nem escopo, prazo e custo corretamente? Percebe? Então, a gente precisa buscar o equilíbrio, a dosagem certa. É melhor você começar pequenininho do que dar um salto maior do que a tua cultura organizacional vai aguentar, né? Então, essa busca, né, por adaptação, inovação, né, a entrega de resultados, né, isso vai fazer a diferença, gente. E aqui, quando eu falo fazer a diferença, eu gostaria que vocês pensassem na carreira de vocês e principalmente na organização que espera o resultado. Isso vai fazer a diferença. Vocês entenderem isso, tá?
Então, nós chegamos aqui no final. Eu agradeço muito, né, a participação e a presença de vocês. Para o pessoal que estiver assistindo esse webinar depois que ele foi gravado, pode comentar, colocar seu feedback, que é importante a gente entender o que você achou. A gente pode debater também aí nos comentários. Vocês vão ver que nos 2 últimos webinars a gente teve uma troca bem bacana também. Então, não deixa de dar o teu feedback e compartilhar aí o seu dia a dia conosco, tá? Para fechar, né, eu gostaria de deixar essa mensagem, até olhando já para iniciando 2026, que, né, eu tenho falado muito isso, que essa capacidade de adaptar as práticas, né, de projetos dentro do contexto torna-se um diferencial profissional. Então, pensem nisso, busquem entender isso, entender como é que, né, uma prática se aplica, veja ela funcionar, o que poderia dar certo na sua organização, para que você busque essa excelência continuamente para a sua carreira. Tá certo, pessoal? Então, agora, então, eu agradeço, me despeço e não deixe de participar do nosso webinar no próximo mês. Grande abraço, pessoal, e até lá.